A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos aqui nessa live tão poderosa, tão gloriosa. E hoje nós vamos falar exatamente de ter uma vida de louvor. A ministração de hoje traz como tema vida de louvor. E é tão glorioso, tão poderoso nós termos uma oportunidade tão rica, tão sadia, de trazermos aqui à tona realidades espirituais. E o nosso intuito nessa live é abençoar a sua vida, trazer para você, de fato, uma ministração que impacte o seu coração. Porque nós somos portadores dessa palavra e nós cremos que a palavra de Deus revelada, ela é transformadora. A palavra de Deus revelada traz vida. Então aí na sua casa, no lugar onde você está, creia, Deus está operando milagres. E com o liberar dessa palavra poderosa, que não começa agora, mas já estava acontecendo, todas essas canções ministradas falam acerca da palavra de Deus. E é essa palavra poderosa que vai trazer vida aí para onde você está nessa hora. Por isso eu queria te convidar para que você tivesse agora a oportunidade de fechar os seus olhos e vamos fazer uma breve oração, clamando para que de fato sejamos marcados pela palavra do Senhor nessa noite. Amém? Pai, te damos graças, bendizemos o teu nome, declaramos sim, tu és santo, tu és poderoso, tu és adorado. Ó Pai, nos colocamos de fato nessa posição de quem se interessa em declarar, em expressar aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. E nessa live clamamos a ti, Deus, marca-nos de maneira poderosa, que a tua palavra possa trazer para nós vida, vida de Deus, é o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, existem verdades poderosas, gloriosas da palavra de Deus e nós somos tão felizes porque o Senhor traz isso como gotas de chuva. Pouco a pouco temos essa revelação e entendemos que a revelação é progressiva e o Senhor tem nos esclarecido tanto através da sua palavra. Por isso eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, ou então ligue a sua Bíblia e abra conosco o texto de Atos. No capítulo 16, nós vamos ler os versículos 25 e 26. Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Vamos ler? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É poderoso, nessa oportunidade, falando sobre essa ministração que é vida de louvor, trazer um exemplo como esse aqui descrito em Atos. Paulo e Silas estavam ali, não sem propósito, mas o próprio Senhor tinha os direcionado para estarem naquele lugar. E o motivo da prisão deles foi um motivo aparentemente injusto. Eles estavam proclamando o Evangelho. Eles estavam declarando as boas novas. E numa situação muito complicada, Paulo e Silas foram colocados ali em uma prisão. Hoje, nós temos alguns exemplos do que é o sistema carcerário, por exemplo, no Brasil, e a gente sabe que não é algo tão interessante, não é algo tão bem montado. Há uma realidade de muita escassez de recursos para uma sobrevivência básica. Mas no caso de Paulo e Silas, eles estavam ainda numa situação mais complicada. Eles estavam presos no lugar mais baixo da prisão. Então eles enfrentavam ali circunstâncias calamitosas, algo realmente muito complicado. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que em meio a essas circunstâncias tão adversas, Paulo e Silas cantaram, abriram a boca, expressaram. E de fato, nós entendemos que eles estavam ali recebendo açoites, em um ambiente muito complicado, o lugar cheirava mal, umidade, enfim, tinham tudo para poder murmurar. Mas eles decidiram não
levar em consideração a situação desconfortável, mas sim entenderam que eles estavam ali no momento propício também para louvar, para exaltar, para expressar. E quando falamos de uma vida de louvor, uma vida de adoração, isso não está limitado a lugares, momentos, circunstâncias. Nesse caso, Paulo e Silas louvaram e expressaram a adoração deles com cânticos no momento de extrema dificuldade. Mas não é só nesse momento também que devemos expressar e termos uma vida de louvor. Independente do caos ou do momento de tranquilidade. Se você está no fundo de um vale, ou então está no alto dos montes, nós sabemos, o dia mau existe. E há dias que nós estamos com circunstâncias mais oportunas, outros nem tanto, mas independente disso, a nossa vida deve ser uma vida de louvor. E isso faz uma grande diferença. Hoje, existem 3 princípios importantes que eu queria que você, de fato, tivesse bem esclarecido. O primeiro deles é que o louvor, ele na realidade é a nossa expressão daquilo que Deus faz. Fala, abra sua boca, expresse, use de fato do louvor e da adoração não só como uma ferramenta, mas um estilo de vida. Uma vida de fato que caminha diante dessas revelações e dessa verdade. Sobre a questão do exemplo de Paulo e Silas na prisão, veja bem, eles cantaram e tiveram libertação, tiveram ali bênçãos, mas isso não ficou só para eles. Quem estava ouvindo também recebeu a bênção. Olha que coisa maravilhosa. Quando declaramos, quando expressamos, nós somos abençoados e isso é contagiante. Experimenta aí na sua casa, comece a declarar palavras de vida. Talvez aquela pessoa que está lá no outro cômodo também vai ser abençoada. Nós cremos nisso. Eu queria pedir para que você abrisse rapidamente um segundo exemplo. João, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 12, 1, 2 e 3. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Perceba a adoração de Maria. Ela, nesse momento aqui, por exemplo, não usou de um recurso que foi cantar. Paulo e Silas cantaram, Maria não cantou, mas ela expressou. Ao derramar aquele perfume sobre os pés de Jesus, ela declarou ali que o coração dela não estava no preço ou no valor que esse perfume, que essa essência significava para a época, mas o valor estava realmente em Jesus. A expressão de adoração de Maria, ela não envolveu canções, mas envolveu de fato um coração interessado, um coração de fato que queria estar ali aos pés do Senhor. E a palavra diz que Maria escolheu a melhor parte. É importante entendermos que a adoração, ela é gerada no nosso espírito. A adoração, ela não é gerada no corpo ou na alma, ela é gerada no espírito. Claro, isso acaba extravasando para o corpo, isso acaba extravasando também para a alma, mas a adoração é gerada no espírito. E veja bem, Maria entendeu que aquela era a melhor parte. Ter uma vida de louvor, ter uma vida de verdadeira adoração, é uma vida que está aos pés do Senhor Jesus. Porque Maria estava assim, ela estava maravilhada. Nada mais que estava em volta importava para ela. Não importava se tinha algo para ser feito, não importava se ela tinha uma agenda para cumprir, se tinham visitas na casa, não. O que importava é que ali estava o Senhor e nada poderia roubar aquele momento. E sobre a sua vida, nós queremos declarar nessa live também, que nessas oportunidades que você está em casa, e não tão somente em casa, mas na sua rotina diária, esteja dessa maneira, com uma vida de louvor, entregue, rendida, entendendo que o Senhor, sim,
Ele é merecedor de estar ali naquela posição de honra. E você maravilhado, prostrado aos pés do Senhor Jesus, derramando esse perfume precioso. E olha que legal, a palavra de Deus diz que esse cheiro se espalhou por toda a casa. Veja bem, quando você adora o Senhor, mais uma vez eu digo, isso é contagiante. Isso abençoa a vida de outras pessoas. É importante destacar os 3 princípios que nós falamos anteriormente. Primeiro, louvor é expressar os feitos de Deus em palavras. A adoração é expressar quem Deus é. E o terceiro princípio, que é muito importante, a fé fala. Louvor, a adoração é sobretudo expressão. É sobretudo declarar. É sobretudo expressar. E aí, a gente chega diante de uma conclusão. Se louvor e adoração é expressão, devemos nos lembrar também que somos a expressão de Deus no mundo. Nossa vida é e deve ser o próprio louvor. Uma vida de louvor. Vivemos para expressá-lo. Portanto, para louvá-lo e adorá-lo, basta viver essa vida de louvor. É muito poderoso quando nós nos debruçamos sobre verdades espirituais tão importantes como essas que nós falamos aqui, e para contribuir para esse momento de revelação, esse momento de fato onde o Senhor tem operado em nós, e eu creio que Deus tem falado ao seu coração, e a partir dessa live, coisas vão mudar na sua vida, atitudes vão mudar na sua vida, porque a revelação traz isso, ela traz uma oportunidade de novas práticas, e é isso que Deus quer fazer para você, transformar a sua mente para que você de fato possa caminhar e progredir nessa revelação do que é louvor e adoração. E para isso nós vamos ter aqui um rápido bate-papo. E eu estou rodeado de pessoas tão importantes, tão abençoadas. Eu estou aqui com o Arthur. O Arthur é músico aqui na nossa igreja, trabalha abençoando a vida dos irmãos. É um multi-instrumentista também. Eu ainda vou descobrir um instrumento que o Arthur ainda não sabe tocar, e aí eu conto para vocês, mas até então, todos que eu já vi, ele está tocando. E além disso, também abençoando de alguma maneira estratégica no time de música com a direção musical, enfim. Obrigado, Arthur, por estar aqui conosco. Aqui também está o Tiago, que esteve conosco ministrando esse tempo de canções aqui conosco. O Tiago é cantor, compositor, também vai estar contribuindo aqui nesse bate-papo com a gente. E papo mesmo, viu, gente? Não é em esquema de entrevista nem nada do tipo. Aqui nós vamos conversar para que, de fato, o Senhor possa, através do seu Espírito, nos conduzir para abençoar a sua vida, através dessas realidades espirituais. E veja bem, nós estamos falando aqui de ter, de fato, uma vida de louvor. Né? E aí, eu acho que a gente pode começar esse nosso bate-papo. Existem algumas perguntas assim que pode contribuir para essa nossa trajetória aqui, mas a primeira delas, assim, para que a gente tenha um esclarecimento. E aí eu vou abrir para todo mundo, mas eu quero jogar a bomba para alguém. Primeiro, assim, ó, nossa líder, né, gente? Vamos jogar a bomba para ela primeiro. Eu concordo com isso. Eu também acho. Mas eu acho que todos nós podemos contribuir de alguma maneira. Mas, Isabel, o que é louvor? Qual que é a definição de louvor e qual que é a definição de adoração? Porque são duas palavras, né? Existe diferença? O que é de fato isso? Então, eu acho que você falou muito bem, né, na sua reflexão a esse respeito. E existe no nosso meio a gente usar essas duas palavras juntas, né? Louvor e adoração. Então, vamos ter um período de louvor e adoração. E tem gente até que fala que louvor e adoração são ritmos. Ah, vamos cantar uma música de louvor. O que é que se pensa? Uma música agitada. Ou então vamos cantar uma música de adoração. É aquela música que está todo mundo no chão, prostrado. Né? E assim, é claro que tem a ver, mas não é a primeira definição. Né? Louvor e adoração definitivamente não começam por aí. E eu acho que você definiu muito bem. Louvar é a gente falar dos atributos de Deus, é a gente exaltá-lo. E a adoração, ela diz de uma rendição, da gente dizer quem Ele é, da gente realmente se derramar na presença. Mas uma coisa que eu penso e que eu sempre falo muito é que a adoração ela também não está restrita só a isso. A adoração, como também a gente costuma ouvir falar, a gente estuda sobre isso, a gente conversa sobre isso, ela tem a ver com o estilo de vida. Então, está muito além de canções,
está muito além de simplesmente eu me prostrar, me ajoelhar num momento específico, mas diz de uma vida diária. Uma vida que exalta o Senhor através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, através do nosso falar. E aí eu estava até pensando, no meio do caminho, vindo para cá, que tem uma música que fala muito sobre isso. É uma música até meio antiga, que fala que a minha vida te exalte além do meu cantar, Jesus, né? Que a minha vida te exalte além do meu falar. E é isso. Eu vejo a adoração, assim como também ligado ao louvor, como uma forma da gente exaltar ao Senhor no nosso dia a dia. Agora, até partilho isso com os meninos aqui, a gente ouve falar por vezes essa expressão, né? Louvor e adoração como estilo de vida. Mas eu acho que ainda fica um pouco vago, né? Como assim, estilo de vida? E aí eu acho que a gente pode tentar contribuir aqui. Na prática, né, pensando assim de maneira prática, como que eu vivo uma vida de louvor e adoração? Então o pessoal que está ali assistindo a live falou assim, olha, realmente essa palavra falou no meu coração, eu quero viver uma vida de louvor e adoração. Mas e aí? Que estilo de vida é esse? Como que a gente no dia a dia externa e de fato expressa essa vida de louvor e adoração? Isso é muito importante porque nós como seres humanos, nós como cristãos, a gente tem um processo, né? E esse processo gera muitas vezes tempo. Então, eu lembro nas vezes que, quando eu comecei a ministrar o louvor, quando eu comecei a cantar e quando eu entendi que Deus me deu um dom de compor, né, um talento para exercer isso, eu não ficava meio confuso, né? Porque no início eu ficava assim, na plataforma eu canto, né? E aí acabou a plataforma, acabou aqueles 20 minutos, né, de louvor, eu não canto mais. Agora imagina a gente resumir a nossa vida em 20 minutos na plataforma. Né? Então, assim, quando a gente entende o que é louvor, o que é um estilo de vida de adoração, a gente entende o processo disso. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente tem revelação de quem é Cristo nas nossas vidas, eu, com o dom que Deus me deu, né, com o talento que Deus me deu, eu expresso isso diariamente, em 24 horas. Eu posso estar cantando no ônibus, eu posso estar cantando no meu trabalho, eu trabalho na Cidade dos Meninos, na área da música, mas também eu consigo adorar o Senhor ali. Em qualquer lugar. Então eu creio, né, Isabela e Arthur, eu creio que é um processo de revelação. Entender quem nós somos em Cristo, e quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós passamos a expressar isso, através dessa revelação. É quando você fala essa questão de trazendo para a prática, então seria algo distanciado da questão de programa, né? Então ok, os 20 minutos ali, antes da palavra, para entreter as pessoas. Não, na realidade nós estamos falando de algo que está na vida. E aí, Tiago, eu lembro, até tinha separado isso aqui também, quando você traz essa sua contribuição, lá do texto do Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher, aí a mulher fala para Jesus assim, olha, os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês aí, esse povo judeu, diz que tem que adorar em Jerusalém. E a mulher pergunta, e aí, qual que é o lugar de adorar? E Jesus traz uma resposta que assim é marcante, né? Ele diz, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E mais à frente ele diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Então não é nesse monte, naquele monte, então não é no momento programado dos 20 minutos da plataforma, não é necessariamente somente durante um momento de devocional, mas é um momento da vida inteira. O Arthur teve uma vez, não, várias vezes, que eu, entendendo essa realidade, tentando trazer isso para a minha vida, por vezes que eu pegava o transporte público dentro do busão, do ônibus lotado, estou ali declarando realmente palavras que expressam o que o Senhor é, e também declarando o que Ele faz, e entendendo que isso está muito vinculado também com a questão da oração, né? Porque a gente lembra que oração e louvor são tipos de oração. Existem outros tipos de oração também, mas louvor e adoração está dentro disso. E aí, dentro dessa questão do dia a dia, o que você lembra assim, de oportunidades, de lugares, de momentos? Como vivenciar essa questão do louvor e da adoração?
Eu acho que tá ligado como a gente compartilhou aqui, que a todo momento a gente vive uma vida de adoração a Deus. Eu penso que a gente adora a Deus servindo aos irmãos também, porque a forma como a gente serve as pessoas, a gente serve a Deus também. A gente honra a Deus honrando as pessoas que estão à nossa volta, né? E sobre isso, não existe lugar específico para que a gente adore. Pode ser no nosso quarto, no ônibus, como você falou muito bem. Então, assim, não existe um local, esse aqui é o local onde a gente vai estar adorando, orando, seja o que for. Mas a nossa vida é diária, a gente tem que orar a todo tempo. A gente tem que orar sem cessar. Então, a oração é um tipo de adoração a Deus, né? Então, é um momento que a gente contempla a Deus, a gente fala palavras, expressa palavras a Ele. E eu penso que é por essa onda aí, por essa linha, né? Que legal. É legal você trazer essa questão de uma grande verdade bíblica, né? Orar sem cessar. E quando se fala de oração, talvez a gente lembre, né, da oração de ação de graças, de petição, de intercessão, e trazer o louvor e a adoração também dentro dessa sacola, né, de oportunidades para orar o tempo todo sem cessar. E enquanto eu estava falando, né, nessa ministração inicial antes do nosso bate-papo, eu falava das consequências, né? Às vezes quando nós estamos adorando, coisas mudam, né? Circunstâncias mudam. E dentro daquilo que vocês têm vivido, eu queria que ficasse uma coisa bem aberta, que a gente pudesse intercalar aqui a fala. Como que a gente pode experimentar essas consequências? Que tipo de consequências seriam essas? Eu fico assim pensando, por exemplo. Nosso pastor sempre fala, né? Na sua casa, quando você vai fazer um café, o que acontece? Você vai lá, esquenta a água, e essa água começa a borbulhar até o tempo não sei falar o nome, mas ebulição. Chega o tempo de ebulição dela, que ela começa a ebulir e tal, e aí você põe o café, se mistura ali, tem todo aquele processo, e a partir desse processo começa a exalar um cheiro. E eu amo café, viu, Arthur? Não, café é bom demais. Né? Peraí, tá na hora já, né? 5 horas da tarde. Já tô com fome já. Mas, e a adoração, eu penso também que é exatamente isso. Quando a gente exala aquilo que está dentro de nós, pessoas são abençoadas também, não só nós. Então, quando você faz um café na sua casa, a sua vizinha consegue sentir o cheiro lá. E às vezes ela vai até te pedir um café. Um pouquinho açúcar, né? Isso é revelação revelada, viu? Poderoso isso. Então, à medida que... igual eu estava compartilhando esses dias com a amada, né? No momento de devocional. E a gente compartilhou sobre isso também. Sobre a nossa vida ser uma vida... de louvor a Deus, a todo tempo tá buscando ao Senhor, e pessoas são abençoadas através de nós. A gente é como cartas vivas, né? Nessa terra, as pessoas veem em nós uma referência, seja o que for. O Tiago é referência de louvor na igreja, ou seja, no trabalho dele, um excelente profissional. Então, a vida cristã, né, a vida de louvor, é extra igreja, né? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e tocar e orar e fingir uma coisa que a gente não é. Mas o negócio é lá fora mesmo, porque a gente está rodeado de pessoas a todo tempo. Então, pessoas estão nos vendo. A gente é cercado de pessoas. Onde a gente vai, existem pessoas. Então, a forma como a gente trata uma pessoa, seja no caixa do mercado, seja numa padaria, onde for. Então, assim, até o nosso bom dia tem que vir cheio de graça, né? Cheio de amor. E o bom dia não necessariamente é uma música, né? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, de vida de louvor, e vamos falar que é uma feliz coincidência, mas todos aqui servem na igreja local abençoando com isso. Mas uma vida de louvor, ela está para além da questão musical, não está? E eu estava pensando em que, enquanto vocês falavam, justamente daquele texto que a Bíblia fala que Deus nos escolheu para que a gente fosse conformado em Cristo. E aí, assim,
pensar sobre a gente ter o caráter de Cristo formado em nós é um assunto que mexe muito comigo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que está muito envolvido também com essa parte de louvor, com essa parte de adoração, dessa vida prática, né, do dia a dia. E então, assim, o que é ter o caráter de Cristo forjado dentro de nós? É a gente corresponder com o processo que o Espírito Santo nos propõe. Então, a Bíblia nos convida, o Senhor nos convida a uma vida de renúncia, a gente tomar a nossa cruz e seguir. E tomar a cruz é realmente renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos achismos. Em um tempo em que a gente ouve tanto sobre as minhas verdades, né? A gente precisa se firmar na verdade que é Cristo. Então, quando a gente corresponde com o Espírito Santo, quando a gente se permite ser moldado, ter o caráter de Cristo moldado em nós, automaticamente, as consequências disso é a gente ter uma vida que adora o Senhor, uma vida de rendição. Uma das palavras adoração no original é justamente isso, é se prostrar, se render. Então, eu associo isso muito, assim, você falou um pouquinho de tempo atrás sobre como que funciona isso na prática. Eu acho que são essas atitudes diárias. São esses sims que a gente diz ao Senhor todos os dias. É muitas vezes ter a nossa vontade e abrir mão dela, porque a gente entende que a boa vontade do Senhor ela é perfeita e agradável. Então, com isso, a gente corresponde de uma forma correta ao Espírito Santo e a gente colhe os frutos disso. As pessoas são abençoadas através da nossa resposta. As pessoas são abençoadas através do nosso sim. Sim. E vocês percebem que tudo isso que nós estamos falando aqui envolve uma postura muito ativa. Porque, como eu disse também na mensagem, louvor e adoração é, sobretudo, expressão. E a passividade, ela ela certamente impede uma pessoa de ter uma vida, de fato, uma vida de louvor, uma vida de adoração. Então, uma pessoa que é muito passiva, ou até mesmo outro termo, que é reativo, né, conforme as coisas acontecem, ela vai se posicionando, talvez ela não consiga, talvez não, ela realmente não vai conseguir desfrutar de uma vida de louvor. Porque o que cada um de vocês disse aqui está inteiramente ligado a fazer algo, não no sentido de se esforçar, mas de ter uma postura de fato de expressão. Eu acho que a gente lembra um pouquinho também da questão da introspecção, né? Louvor e adoração é tudo menos introspecção, verdade. Porque louvor e adoração eu não estou olhando para dentro. Eu lembro, né, também do exemplo de Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, no episódio de andar sobre as águas, ele estava ali andando sobre as águas e tendo uma vida de louvor, porque ele estava olhando para Cristo. A partir do momento que ele foi introspectivo, ou olhou para si, ou para a circunstância, ele não teve essa condição de ter a vida de louvor. E aí, uma coisa também que eu até tinha dito aqui, eu queria até perguntar mais especificamente para você, Tiago. Você é um cara, por exemplo, que é um compositor. Você compõe canções e tudo. Mas a questão do louvor e adoração, ela é muito levada para o lado da música, né? Todo mundo acha que quando eu estou falando de louvor e adoração, eu estou falando essencialmente de música. Aí talvez a pessoa que está ali assistindo a live fale assim, mas não canta tão bem. Ou então, por enquanto, não estou tocando um violão. E talvez a pessoa se sente um pouco excluída disso. E aí eu queria saber, por que você acha que as pessoas têm essa conotação de que louvor e adoração está ligado só com a música? A gente sabe que tem a ver. Não é à toa que Paulo e Silas estavam ali cantando e celebrando e as cadeias quebrando. Mas por que tem essa redução? Por que você acha que existe essa cultura? Cara, então, eu lembro quando eu fazia a turma especial, e eu era da Universidade do Discípulo. Né? Então, eu lembro das aulas do pastor Fábio, das aulas do pastor Pedro, e naquela época eu tinha muito sofisma. Né? Sofisma é o quê? É as mentiras do inimigo, né? Que parece até verdade. Que parece até verdade. E é por isso que eu repito até a minha fala, de quando a gente não tem revelação de quem nós somos em Cristo, nós podemos errar no aspecto de escutar a pessoa errada, né? Na nossa mente. Então, quando nós entendemos que nós somos espírito, né, e possuímos uma alma, né, e habitamos em um corpo, isso que nós aprendemos aqui, né, nós entendemos que nós somos espírito. Então, nós vamos falar aquilo que é celestial, espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estudava na Universidade do Discípulo, vinha muita letra, vinha muito cântico,
Vinha muita coisa assim no meu coração. Mas eu tinha muito sofisma de achar que eu não era bom o suficiente para expelir isso. Né? Mas isso foi um processo na minha vida. Nunca, até você que está na sua casa, muitas vezes vai ser difícil, né, essa chave virar. Porque é um processo. Né? Você vai ter que olhar para Cristo e entender o momento. Vai chegar um momento que essa chave vai virar. Né? Mas até chegar esse momento, você precisa perseverar. Não perseverar no esforço, mas perseverar no descanso, igual você acabou de falar. Então, eu creio que existem muitas pessoas que têm essa mentira do inimigo, que o inimigo coloca, né? Eu creio que é um processo de revelação. Né? Agora, como que nós conseguimos, né, passar por essa etapa? Né? Passar por essa revelação? A partir do alimento da palavra de Deus. Essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a chave. Quanto mais nós alimentamos de Cristo, mais Cristo ele é formado em nós. Sim. Eu não sou bom de referência, mas tem um versículo que fala que quando nós olhamos para Cristo, a imagem dele é impressa em nós e nós somos transformados. A contemplação, né? A contemplação, quando nós contemplamos a Cristo. Isso é maravilhoso. Então eu creio que quando você na sua casa contempla a Cristo, quando eu contemplo a Cristo, quando cada um que está aqui contempla a Cristo, nós somos transformados e aí abre a porta da revelação. Sim. E quando a gente tem revelação, meu amigo... Mas é um desafio. É. Porque, por exemplo, vai ter a conversa do louvor e adoração, aí a pessoa já fala assim, é o pessoal lá da música. Como é que é, gente? Esse pessoal do louvor fala de outra coisa, sem ser louvor e adoração? Porque, na realidade, quem trabalha com música, de fato, tem uma boa ferramenta, né? Inclusive, é uma inquietação que eu queria expressar aqui para vocês. Aqui, ó. A música é uma possível ferramenta para impulsionar as pessoas a se expressarem no louvor e na adoração? Porque, assim, se por um lado a gente tem gente enganada achando que adoração e louvor tem só a ver com música, a gente também precisa pensar que a música ela é uma ferramenta. Inclusive aqui nós tentamos contribuir dentro da nossa igreja com isso. E aí a questão é, qual que é o papel do compositor então nisso? Qual que é o papel de uma cantora, uma ministra de louvor, de um instrumentista? Como que vocês, por exemplo, na experiência de vida, e eu também queria compartilhar um pouquinho da minha, se posicionam nesse sentido? Ok, louvor e adoração não é só música, mas a música é uma ferramenta poderosa. Eu não sei qual era o louvor que Paulo e Silas estavam cantando lá. Eu acho que é Cadeias Quebrar. Pode ser uma versão, né? Eu acho. Não sei se foi no grego, no hebraico. Mas então, qual que é o papel de quem de fato serve com a música nesse sentido? Eu acho isso muito legal. Porque a gente está falando bastante aqui que o louvor e a adoração não se resume à música, não é um estilo musical. E eu acho isso muito importante a gente falar sobre isso, assim, sobre abrir esse leque acerca de louvor e adoração. Até mesmo os 20 minutos ali da plataforma não é simplesmente um momento que faz parte do culto e ponto. Né? A gente entende que há uma atmosfera sendo gerada, a gente entende que a gente tem uma função ali de desconectar o coração das pessoas dos seus problemas, do que vivenciou durante a semana, para se conectar ao Senhor. E isso é uma verdade assim, indiscutível. A música ela é uma ferramenta de louvor e adoração também. Né? E aí a gente pode pensar assim, em momentos que a gente viveu na nossa vida cristã, que a gente não dava conta nem de orar. Tipo assim, Deus, eu não sei nem por onde que eu começo. E aí vem uma música. Talvez não uma música composta pela gente, mas uma música que alguém compôs e fala assim, gente, como é que eu não tive essa ideia antes? Né? Porque a música, ela traduz aquilo que a gente precisava falar para o Senhor. E aí é aquele momento que a gente, de fato, se derrama diante do Senhor. E a música, ela é muito, assim, significativa nesse processo. É uma linguagem universal também, né, Bela? Sim. E aí, assim, é até legal a gente pensar nisso, por exemplo, com as nossas séries de pregações aqui. A gente sempre tem essa preocupação, né, quando encaixa, de escolher uma música que é a música da série. Por quê? Porque a gente sabe que quando as pessoas ouvirem na casa delas durante a semana, e até mesmo quando passar a série, aquilo vai ficar impregnado, né? E as verdades da palavra que foram ministradas naquele período virão à tona novamente. Então, assim, isso é indiscutível, né? A gente valorizar esse tempo, independente se a gente canta bem ou não canta bem, né? Porque às vezes a pessoa pode justamente ficar limitada a isso.
mas a gente precisa entender que o louvor, a música, ela é uma arma nas nossas mãos, né? A Bíblia fala sobre isso, que ela é como uma espada afiada em nossa boca. E muitas coisas acontecem através do louvor, em forma de música. É uma arma tão poderosa, você vê que às vezes a pessoa ela nem tem assim uma qualidade musical para tocar, cantar ou entender de música, mas de maneira geral a gente percebe que a música realmente ela é uma bênção, que a pessoa que não sabe nada, ela gosta. A música ela tem uma linguagem universal, é interessante, por exemplo, o Arthur que toca vários instrumentos, eu queria que você me explicasse, Arthur. Às vezes eu estou lá em casa, orando, aí eu coloco para tocar enquanto eu estou ali orando, uma música em inglês. Vou te contar, o meu inglês não é bom. Nem o meu. Na realidade, ele é meio inexistente. Vou mudar isso, viu, Brasil? Mas interessante que, não entendendo o que está sendo cantado, mas pelos os acordes, a construção da dinâmica daquela música, a maneira como quem está cantando, eu sou movido. Me explica isso, Arthur. Como é que acontece isso? Então, foi como eu disse, a gente expressa aquilo que o nosso coração está cheio. E a música é exatamente isso. Hoje a gente não consegue viver sem música. A gente vai lavar uma louça, tem que botar uma música. A gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que estar ou com fone de ouvido ou no rádio ligado. Então, assim, a música, como a Bela falou, é uma arma poderosa, poderosa. Assim como os acordes que a gente faz, uma nota pensada, um arranjo diferente. Tem um porquê, né? Sim, não é só para ficar enfeitar uma música, mas é uma expressão daquilo que está no nosso coração também. A letra, desculpa, Arthur, mas a letra fala muito, né, cara? Tipo, na verdade, a música em si é a palavra cantada, Isso. ou deveria ser, né? Porque tem música aí, cada música eu vou falar com... Mas a questão do instrumental é algo assim muito importante. Nós que somos ministros, né, Isabela, Júnior, quando a gente está ministrando, a gente está cantando algo, e muitas vezes a gente está cantando, vamos dar um exemplo de uma música, não sei, As Trevas Estremecem, é isso? Né? Então, As Trevas Estremecem, a gente vai imaginar um instrumental punk, né? Não vai imaginar um instrumental, né, suave, tipo Oceanos, né? Então, para mim, isso, exemplo, a função do Arthur é muito importante, né? É claro que o Arthur está representando aqui o time da música, né? Mas a função do instrumentista é muito importante, do arranjador, do produtor, do produtor. Então é muito importante, né? É legal porque existe todo um time por trás, né? E o time muito bem colocado. Eu, por exemplo, enquanto vocalista ou às vezes como backing vocal, eu preciso entender ali qual é a minha posição para que a contribuição ela esteja adequada para cada momento. A música é muito estratégica também, né? E aí eu estava aqui lembrando que uma banda, a banda do CTMDT, num dos CDs que eles gravaram, uma das músicas falava que nós somos um grande exército, prontos para guerrear e tal. É uma música sensacional. E aonde que eles foram buscar inspiração? Naquelas músicas que as bandas militares tocam. Então eles foram pegar e pegar essas referências e construir um arranjo da música com base nesses instrumentais que essas bandas fazem. Então, assim, isso é muito incrível, né? O músico, quando ele pensa uma coisa, ele pensa algo que é conectado, sabe? Porque realmente vai dar aquela intenção, aquela ideia mesmo que a letra vai dizer, mas o instrumental também está acompanhando. Um riff faz a diferença. Gente, tem música que tem que é riff? Aquele trecho, sabe, específico, assim, aquele barulhinho mais diferente. Fala assim, eu gosto desse barulho aí, ó. Porque cada detalhe na música faz muito sentido. Mas, gente, a conversa é para além de música, né? A conversa é para além de estratégias musicais, e isso é importante para quem serve com isso, enfim, para quem gosta também. Mas voltamos e reforçamos. Uma vida de louvor está para além disso. Então, sim, declare. Sim, cante. Não fica com vergonha porque sua voz não é do jeito que você achou que deveria ser, mas é importante declarar, expressar, porque a fé fala, a fé expressa. E a gente precisa estar com essa consciência, né? Isso precisa estar muito claro. É poderoso porque, assim, vocês não lembrando de algo? Quando Deus me deu, exemplo, a música Graça, me deu a música Justificada. Exemplo, a música Justificada foi na aula do pastor Fábio.
Tipo assim, eu estava escrevendo, ele lá dando aula e eu escrevi, beleza. Aí passou uns 2 meses, aquela escrita, a gente precisava estudar para a prova, aquela coisa toda. E eu estou lá lendo, e eu falei, cara, esse trecho aqui, daquilo que eu escrevi na aula, eu acho que pode se tornar algo. E aí vem o talento, vem o dom que Deus dá. E a gente encaixou. Aí vem a parte do Arthur, instrumental. Então, assim, a música Edificado foi na aula do plano de redenção. E a música fala sobre isso. Fala que você estava morto, estava condenado, mas o amor de Cristo te resgatou, trocou de posição, agora você está em Cristo. Então, assim, tem uma história, aí vem o instrumental contando. Da mesma forma, a música Graça. Então, assim, para mim, a minha maior responsabilidade, eu jogo para Deus. Porque quando eu estou cantando, quando eu componho aquilo que já está escrito, a responsabilidade não é minha. Entende? Sim. Então, assim, quando eu consigo transferir aquilo que Deus falou para a música, as pessoas vão cantar a palavra de Deus sem saber que está cantando a palavra de Deus. Então, é por isso que a música é muito importante, mas na maneira certa, na maneira bíblica. Porque o louvor transcende a música, né? Transcende. É por isso que quando nós estamos aqui, é até estranho ver, né, o prédio vazio, né? Mas, né, Bel? Então, assim, quando nós temos a Isabela tem a responsabilidade de gerir o time inteiro da música, repertório, muita coisa. Então, assim, acho que a maior responsabilidade nossa é a gente cantar aquilo que Deus canta, sabe? É falar aquilo que Deus fala. Então, a gente não precisa inventar a roda, sabe? A gente tem que escrever aquilo que Deus já escreveu, cara. Então, quando a gente escreve, fala aquilo que Deus já fez, a palavra de Deus tem poder para libertar? Sim. Então, quando a gente faz isso, com certeza, na hora do louvor, ou qualquer hora que você estiver cantando, vai ter um ambiente de graça, um ambiente de libertação, onde sofismas estão sendo quebrados, porque a palavra está sendo cantada. Amém. E é uma bênção, porque a música, isoladamente, ela tem atributos importantes na arte, pensando enquanto entretenimento, enfim, mas o louvor transcende, ele vai para além. E assim, dentro desse ambiente tão gostoso, bate-papo tão bom que nós estamos tendo aqui, nós vamos ter agora um momento de oportunidade da gente também expressar, né, novamente aqui. Queria pedir o pessoal que está contribuindo conosco hoje, tocando para poder assumir a posição novamente. Nós vamos agora ter a oportunidade de expressarmos. Então nós vamos lembrar aqui dos 3 princípios, né? O primeiro, que louvor é declarar aquilo que Deus faz. Adoração é expressar aquilo que Deus é, lembrando sempre que a fé fala, a fé ela de fato se expressa. E enquanto nós vamos estar aqui tendo essa última oportunidade de cantar, de celebrar, enfim, eu queria te fazer um convite, um lembrete sobre algo que é muito importante. Nossa igreja tem produzido tanto conteúdo, nossa igreja tem se colocado à disposição para servir não tão somente os irmãos da igreja local, mas as pessoas espalhadas aí por todo o planeta através das nossas lives. E a igreja não parou, a igreja permanece prevalecendo. Inclusive, quando esse tempo de pandemia parar, a igreja vai estar mais forte do que nunca. Mas a igreja está forte agora, nesse momento. E tantas coisas estão sendo feitas. Tantas pessoas estão sendo abençoadas através dessa obra. Por isso, nós queremos de novo te lembrar o quão é importante manter a generosidade. O quão é importante estar atento a isso. Você vai ter a oportunidade logo mais aqui das informações das contas da nossa igreja, vai estar passando aqui, está passando aqui na tela, as contas para que você possa fazer a sua contribuição financeira. E a gente fala isso com uma tranquilidade tão grande. Você pode contribuir pelo PicPay. Obrigado, PicPay, ele está aqui na tela, ó. Você pode abençoar também, mas gente, a igreja não para. A igreja não parou. Tantas coisas estão acontecendo e as sementes que você deposita aqui continuam florescendo. Enquanto você deposita semente, Deus também não te deixa faltar o pão. Que não te falte pão, que não te falte semente, que você continue tendo esse coração generoso e continue acompanhando a nossa programação. Estamos 100% online.
Esses gatos pingados de gente vem aqui para abençoar a sua vida. É um prazer. Sabemos que isso também é uma entrega. A gente sair do conforto da nossa casa. Todos nós estamos isolados. Mas de maneira pontual nos organizamos para essa construção de lives para abençoar a sua vida. Porque essa igreja se importa em abençoar. Porque nós somos o tempo inteiro abençoados. Aleluia. Vamos celebrar? Vamos. Aleluia. Contribua.